seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder, é ele quem muda os tempos, as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido. Conhece os que estão em treva e com ele mora a luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar dando glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo não suporta oração. E Daniel ele era um homem de oração. Daniel ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. E Daniel ele estava confiando no Deus que ele servia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vemos que eu meditei um pouco em Jó, Daniel e naquele homem, o último discípulo do apostolado, do colégio apostólico, que é João, e vendo que Deus ele tem presente, passado e futuro. Ele domina tudo. Para ele não existe o presente, o passado e o futuro, porque ele é Deus. Ele domina tudo. Ele está no presente, ele domina o passado e ele está no futuro. Glória a Deus. E sabemos que o passado, muitas vezes no passado, ele quer mostrar alguma coisa do futuro, como a Bíblia diz, sombras daquilo que hão de acontecer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos, quando eu meditei em Jó, eu vi que Jó não era pastor, não era profeta, não era evangelista, não era apóstolo. Jó não era sacerdote, Jó não era um doutor, Jó não tinha nenhum ministério, e ainda assim Jó se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E aí nós aprendemos que nós não precisamos ter cargo ou ter muitas coisas na igreja mesmo secular para começar a viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Aí também meditei na vida de Daniel, que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia e estava em comunhão com Deus. Glória a Deus. E às vezes nós precisamos meditar na vida desses homens, porque esses homens nos deixam um legado, um aprendizado glorioso. Glória a Deus. E quando nós vemos João na ilha de Patmos, Deus revelando a João as coisas que iam acontecer futuro. E Deus, ele estava se revelando para João nas 3 dimensões, no presente, no passado e no futuro. E aquele coração de João ficou muito apertado, porque você conhece a história do livro de João, do Apocalipse.
Deus pega as 7 igrejas da Ásia e revela a João para escrever a cada uma. Efésios, Esmirna, Laodiceia, não é? E todas elas tinham um endereço certo. Glória a Deus, aquelas cartas. Mas o que me interessa, o que me faz assim, é quando João recebeu aquela revelação, você está numa dimensão espiritual, ele achou muito difícil, porque ao ser humano lidar com presente, passado e futuro ao mesmo tempo, é uma porção muito forte. Quando você é tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando você está diante de uma revelação tão grande, tão gloriosa, tão poderosa, você fica numa dimensão, alguém não te entende, alguém não te compreende, você toma uma posição, você fica bem, com uma autoridade tremenda, e que alguém acha que você está muito exaltado, você está muito, mas é um poder que Deus deu a João, e que João estava ali vendo o presente, o passado, o futuro. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Muitos não sabem que o passado mostra resposta para o futuro. O futuro manda recado, porque Deus, ele revela, aleluia, Deus, o oculto, oh glória, grande é Deus, o que está escondido. Porque tudo começou com uma oração de Daniel. Daniel começou a orar e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Glória a Deus. E Deus mostra a Daniel muitas coisas, irmãos. Glória a Deus. E Deus quer revelar ao seu povo as coisas mediante tudo aquilo que Deus, às vezes, ele usou a própria Babilônia para corrigir Israel, Judá, não para maltratar, subjugar ou destruir, não. Mas ele usa. E o que significa a Babilônia hoje, nos dias atuais, nos nossos dias? É um sistema que levanta-se contra o Espírito Santo, um domínio arcaico conduzido por pessoas que às vezes na opressão, colocando pressão, opressão. Glória a Deus. Que até o mesmo próprio Paulo fala em 5:18 de Efésios: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos esta comunhão com Deus, essa comunicação com Deus, porque Deus, ele há de revelar o oculto, profundo e escondido. Porque às vezes, irmãos, ao longo da história da Bíblia, sempre teve servos se levantando em favor de orar, de buscar ao Senhor, para que Deus venha revelar as coisas que hão de acontecer, aquilo que está impedindo determinadas situações, determinado crescimento, determinada vontade de orar, desejo de buscar. Muitas coisas acontecem porque é necessário buscar ao Senhor. Glória a Deus. Ezequiel,
22:30, Deus procurou homens que estivessem na brecha. Deus também mandou Jeremias procurar alguém. Deus sempre está procurando. E quando Deus vê esse homem chamado Daniel, aí a gente vê Daniel 10:12. Veja, ele diz para Daniel, hein? Quando ele disse assim, no versículo 10: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Aí, o que foi que aconteceu? Aí ele disse: vim. Aí Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei. Olha aí, Deus enviou. Quem era o primeiro príncipe? O anjo Miguel, o anjo valente. E nesta noite, compreendamos, irmãos, que nós somos servos. Nós também temos as mesmas paixões que aqueles homens de Deus tinham. Não somos diferentes. A diferença é que eles oravam, tinham intimidade, ele buscava, eles tinham uma condição um pouco diferente, porque eles eram mais prudentes, e nós devemos ter essa prudência. Glória a Deus. Porque quando Daniel começou a orar, você vê que existia aquele rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e esse sonho ele não sabia contar, e ele chamou todos os magos, os sábios, os inteligentes, os astrólogos, e nenhum revelou o sonho a Daniel, ou ao rei, desculpa. E nisso Arioque chegou e disse para Daniel: Daniel, o rei vai matar todos. E Daniel pediu aquele servo, olha, para que desse o deprimido. E Daniel foi fazer o quê? Buscar. Glória a Deus. Oh, glória! E Daniel, Deus deu uma interpretação. E outras coisas mais que Deus revelou a Daniel. Porque aquele império babilônico, o império medo-persa, o império romano, Deus revelou tudo a Daniel. Glória a Deus. É como nos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, porque não sabemos o que vem por aí. Mas Deus é o Deus que revela o oculto, o profundo, o escondido. Deus tem, aleluia, Daniel. Deus tem homens como João Batista. Deus tem homens como Jó, sofredor. Ainda tem alguém que ora, que Deus revela as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E como foi no passado, Deus pode fazer no presente. Deus pode te tomar em revelações, no oculto, no profundo e no escondido. E Deus revelou, e Daniel foi com aquele rei e disse: ó rei, esse sonho que tu tivesse era uma grande estátua, cabeça de ouro. Meu Deus! Os peitorais, braços de bronze, de prata,
de bronze e as pernas de ferro. E o teu reino, rei, é muito sábio, inteligente, mas esse reino teu vai passar, o império babilônico vai cair. Meu Deus. E o império Medo-Pérsia vai tomar. Eles são muito hábeis com as mãos, eles são muito hábeis, tem muita sabedoria. Glória. Mas o povo da Pérsia era muito sábio, ele dominava a escrita na época. Mas o Medo-Pérsia caiu, e veio o Império Romano, um dos impérios que durou mais de 1000 anos, muito forte, as pernas de ferro. Mas também caiu. Também teve a estátua também que os pés misturaram ferro com barro. É o império que nós estamos vivendo hoje. E o que eu quero dizer com isso Meu Deus. é que nós vivemos num mundo em que muitos países querem se dominar, querem ter uma nova ordem mundial, ou seja, um só governo, uma só religião. E esse sistema está aí, e nós, como servos do Senhor, precisamos orar para que nós possamos também ser como homens de Deus que passaram por dificuldades. É, Jesus. Porque, irmãos, nós estamos vivenciando essa hora porque os países mais ricos do mundo querem dominar. E o sistema mundial que são feitos pelos países mais ricos, eles estão investindo. Não vamos falar de George Soros, Bill Gates, um dos maiores ricos, Jeff Bezos, homens muito ricos, mas eles têm uma agência de filantropia que ajuda a países pobres, mas não tem ajudado a esta guerra aí que está matando muitas pessoas. E eles estão preocupados com o crescimento da raça humana, que vai faltar muitos alimentos, muitas coisas lá na frente. E esses homens investem em muitas coisas, e muitos sabem que veio esse vírus que matou muita gente. 18 milhões de vidas foram embora, e outras coisas mais. Agora estamos nessa guerra aí, e a igreja está orando. E essa guerra aí que está acontecendo está sendo pior do que aquelas guerras frias só de arma. Agora é a guerra que um só míssil se soltar, irmãos, vai acabar com muita gente. Mas a igreja está orando. Existe Daniel orando. O rei queria matar todos os sábios, mas Daniel estava orando. Você está fazendo a sua parte? Glória a Deus. Eu estou fazendo a minha parte? É, Jesus. Porque estão aí, irmãos. Está acontecendo, e a igreja tem que estar alerta, orando, buscando ao Senhor Jesus. Porque o passado mostra muitas coisas que hão de acontecer. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não tem um culpado por inocente. O homem em pecado
tem trazido muitas coisas, a pobreza, a escassez de alimento básico, o descontrole das ordens sociais, a manifestação, tumultos, saques, comércios invadidos, muitas mortes. Esse sistema, irmão, está por aí, e o ser humano vai buscando, e Deus querendo revelar à sua igreja mais oração, mais poder, mais intimidade, mais autoridade de repreender os demônios, repreender as enfermidades. Por quê, irmão? Porque João orava e Deus revelou a João. É no capítulo 3, porque eu primeiro falei de Jó como referência de um homem que tinha as mesmas paixões que nós, mas ele se entregou. Olha, no capítulo 3 e o versículo 7, ele disse a João, revelou a carta de Filadélfia, que era uma igreja missionária, que tinha um amor fraterno, que quer dizer, Filadélfia é um amor fraterno, e quer dizer aqui a carta 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que te tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tenho pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas eu quero dizer para você que pouca força, essa igreja ela tem pouca força, ela tem poucos membros, mas que Deus colocou diante dessa igreja uma porta aberta. Jesus, fonte de esperança, é uma porta aberta para a salvação, para aqueles que têm sede, venham beber desta água. Mediante as coisas dessa igreja, é uma igreja missionária que tem um amor fraternal, ela tem pouca força, mas ela é conhecida lá nos céus. Ela não pode ser às vezes conhecida muitas por aí, mas um dia Deus, ela vai ser conhecida. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tem pouca força, entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eita Deus! Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás. Olha! Farei vir prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei, que eu te amo, porque guardaste a minha palavra. Eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus fala para a igreja, Ele não fala Ele fala para os membros todos. Está guardando a palavra. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra desta profecia. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus! Aleluia. E é necessário, neste preâmbulo em que falamos do servo no passado, Jó, ele era um simples servo de Deus, mas ele tinha as qualidades que agradou a Deus: fiel, temente, obediente, e se desviava do mal. Aleluia.
trevas e com ele mora a luz. Olha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele quer revelar a você o que vem por aí, para que você esteja, aleluia, como a igreja de Laodiceia, recebendo elogio e não se contentando com as coisas do inimigo, porque ele diz que ele falou para João, ele falou para Jó, ele falou para Daniel e ele fala aqui nesta noite para você. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Hã? Ele conhece as tuas obras. Ele conhece as tuas obras. Glória a Deus. Às vezes, quando fala de porta, as pessoas pensam que é porta de emprego, é porta de saúde, é porta de salário, é porta. Mas a porta principal da salvação, zela por ela, busca ela, aleluia, porque nós temos aqui a bússola, a palavra Eita Deus. que nos mostra a declaração, ela identifica e nós comentamos dela, o Espírito Santo interpreta e a gente analisa aquilo que o Espírito Santo. Você já meditou quando Deus revelou a João teve uma passagem que quando Deus foi para se abrir os sete selos, aquele livro para que estava selado, ou seja, o livro que estava selado por dentro e por fora. E João, entendam essa analogia. João, ele como um ser humano, mas estava num ambiente espiritual, numa dimensão espiritual, de passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, porque Deus, Ele tem com Ele presente, passado, futuro, é a mesma coisa para Deus, mas para um ser humano, ele é um pouco complicado. João teve dificuldade, e João, quando viu aquele livro, que estava naquela dimensão espiritual, João olhou assim, e na minha analogia eu vejo que ele começou a chorar, porque quando ele perguntou, ele achava que podia abrir o livro, mas a palavra diz que nem embaixo da terra, nem em cima no céu, nem na terra, nem embaixo, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra tinha alguém que abrisse aquele livro, aquele selo. Irmão, a história da humanidade presa ali, os sacrifícios dos homens de Deus, Moisés, o sangue derramado, os cristãos mortos, toda aquela relíquia, toda aquela história, a salvação estava ali, não tinha. E agora? Quem vai? Medite, irmão, quem vai dar jeito à humanidade agora? Como é que pode? Aí João começou a chorar, irmão. João, naquela dimensão do Espírito, chora o Espírito, começou a chorar. E agora? Como é que vai ser a humanidade? Como é que vai ser os irmãos que tiveram tanta fé dizendo para a ressurreição no último dia? Mas veio o Senhor Jesus ressurreto. João, não chores. Eis que fui morto e estou vivo. Glória a Deus. E Jesus estava ali, ressurreto, aleluia, para abrir, para dar vitória, para a igreja do Senhor Jesus estar aqui de pé, proclamando a palavra, dizendo que Ele vem, dizendo: ora vem, Senhor Jesus.
estamos nos últimos dias. As coisas passadas são sombra das coisas que hão de revelar. Porque como um relâmpago que se mostra ao ocidente, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. É um perigo quando nós estamos orando, é um perigo quando nós não estamos com intimidade com Deus, é um perigo quando você entra na igreja, não presta atenção na palavra, não medita, porque bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, glória a Deus, e aquele que guarda a palavra, glória a Jesus. E que nesta noite, aleluia, Deus que revela o oculto profundo e o escondido possa revelar as coisas que hão de acontecer. E que o Senhor Jesus coloque no nosso coração o desejo de orar, desejo de buscar, o desejo que Daniel tinha de, aleluia, de estar na brecha, o desejo que Jó tinha, que quando Jó deu uma bofetada na cara do inimigo, na linguagem assim, na analogia, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. E o capítulo 42 de Jó, alguém já sabe de qual, como é que diz? Jó 42 e 2. Eita Jesus. Aleluia. Jó 42 e 2. Já a hora já foi. Eu corri muito para ir. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A palavra de Deus passará os céus e a terra, mas essa palavra aqui não vamos passar. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações.